manhã, ele tinha aparecido já para Maria Madalena, para algumas mulheres que tinham ido até o túmulo, e também já tinha até aparecido, o anjo havia aparecido para as mulheres, tinha dito que Jesus tinha ressuscitado, e as mulheres foram contar para os discípulos, só que os discípulos não acreditaram, os discípulos não deram ouvidos à mensagem das mulheres. E aí, 2 discípulos decidem fazer uma viagem, naquele domingo de manhã. Eles decidem sair de Jerusalém e ir em direção à cidade de Emaús. E nós vamos acompanhar a história deles aqui do versículo 13 até o 35. Então, naquele mesmo dia, como diz o verso 13, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. E eles iam conversando a respeito de tudo o que tinha acontecido. Esses 2 discípulos, posteriormente vai dizer o nome deles, um se chamava Cleopas e o outro provavelmente se chamava Simão. Eles provavelmente não faziam parte do grupo dos 12 discípulos, mas eles eram chegados e acompanhavam Jesus ali durante as viagens. E como Jesus tinha morrido na sexta-feira, a morte ainda estava muito recente na mente deles. O luto ainda estava nítido na cabeça deles. Eles não conseguiam ainda pensar em outra coisa. A cabeça deles ainda estava muito cheia do que havia acontecido na sexta-feira. Quando você perde alguém, geralmente é muito difícil você se reacostumar, aceitar a realidade, o processo é demorado. Então, para aqueles 2 discípulos também foi um processo difícil. E ali eles estavam fazendo aquela viagem e estavam conversando sobre o que tinha acontecido naquele fim de semana, sobre a morte de Jesus. Aí olha o que acontece. Olha o verso 15. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Então imagine, os 2 estavam andando, aí Jesus, agora que estava ressuscitado, Jesus se aproxima e agora anda com eles. Jesus se aproxima e agora anda junto com eles. Agora olha o verso 16. Porém os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Você já esteve numa situação de tanto estresse ou de muita tristeza que você não conseguia lembrar do rosto de ninguém? Você ficou tão focado numa coisa que você acabou... você ficou numa situação que você não conseguia lembrar de nada, não conseguia pensar em... Somente ficou como se tivesse... Olha aí. Essa é uma experiência que acontece com qualquer pessoa. Não. Calma, ou você cai aqui. Olha aí. Então, no momento em que a mente da pessoa está fragilizada pelo luto, ou por uma situação de estresse, uma situação intensa, às vezes a nossa mente não consegue diferenciar rosto, a gente não consegue lembrar de quem estava conosco, a gente não guarda alguma informação importante, fica tudo nublado por causa da tristeza que é tão grande. E no caso daqueles discípulos, eles estavam andando ali e eles estavam tão abatidos que aí Jesus chega e começa a andar com eles e eles não percebem que ele estava ali. Eles não percebem que Jesus chega e está andando junto com eles, para você ver o nível de tristeza que eles estavam. Agora, conforme a gente for lendo, vocês vão perceber que a tristeza deles não era apenas pela morte, mas tinha um motivo por trás da morte de Jesus que estava deixando eles daquele jeito. Então nós vamos ler agora o verso 17. Jesus vai perguntar: o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos.
Um deles, porém, chamado Cleopas, respondeu: será que você é o único que estava em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? Aquela execução de Jesus foi uma notícia que se espalhou por toda a região. Não foi um acontecimento isolado que uns ficaram sabendo e outros não. Foi um acontecimento que abalou todo mundo que tinha visto Jesus. E por que abalou? Porque no domingo passado, todo mundo tinha recebido Jesus, ele vindo no jumentinho, todo mundo aclamando ele com aqueles ramos de oliveira, todo mundo gritando hosana. Então todo mundo sabia que Jesus tinha entrado na cidade com grande pompa, com aquela entrada triunfal. E ali no final daquela semana, o mesmo Jesus é crucificado. Então foi um evento que todo mundo ficou sabendo e todo mundo tomou conhecimento. E aí agora Jesus diz assim, verso 19: do que se trata? E fingindo que não sabia. Eles explicaram: aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em palavras e obras, diante de Deus e todo o povo, como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Então aí agora os discípulos começam a contar a razão da tristeza deles e o que foi acontecer. Agora, percebam aí. Não, vamos ler agora o verso 21, só para vocês entenderem. Olha o verso 21. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel. Mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então nesses versos aí, eles contam por que eles estavam tristes. Primeiro, porque o mestre deles havia morrido. Segundo, porque ele não era quem eles esperavam que ele fosse. Quem era que eles esperavam que Jesus fosse? O que é que eles esperavam que Jesus fizesse? Eles queriam que ele tivesse vindo como um libertador para tirar o povo de Israel da opressão dos romanos. Então eles passaram aqueles 3 anos e meio com Jesus. Eles passaram aqueles 3 anos e meio com Jesus, esperando que Jesus fosse uma pessoa totalmente diferente. Eles não esperavam que Jesus fosse ser apenas um mestre, apenas um professor. Eles queriam que Jesus fosse um general, que ele fosse um guerreiro, para liderar eles contra os romanos. Será que a gente é capaz de criar uma imagem de Jesus, de a gente criar um Jesus moldado às nossas próprias preferências? Será que é possível alguém fazer isso? O meu Jesus particular, um Jesus ser adequado aos meus gostos, às minhas preferências, será que tem gente que faz isso? Tem muitas pessoas que fazem isso. Eles não aceitam o Jesus que está na Bíblia. Eles querem um Jesus que seja personalizado ao que ele gosta, ao que ele quer. Eu aceito Jesus, mas eu quero que ele aceite esse meu pecado, que ele deixe eu continuar fazendo isso. Eu quero Jesus, mas eu não quero que ele repreenda, que ele me discipline, que ele não manda eu fazer isso e deixar de fazer aquilo. Tem muitas pessoas que querem um Jesus que seja personalizado ao que ele gosta. E aqueles discípulos que estavam naquela condição, eles achavam muito estranho Jesus só falar de amor, só falar de um reino que ia vir no futuro, falar que o reino dele não era desse mundo, falar que o menor que iria ser o maior, e que os primeiros seriam os últimos. Para eles isso era uma coisa que não entrava na mente deles, aquilo era um escândalo para eles. Então, eles passaram aqueles 3 anos e meio aumentando as expectativas. Quando Jesus entrou na cidade com o jumentinho, aí eles pensaram: agora, finalmente ele vai ser o que a gente estava esperando. Mas aí chega o final de semana, ele morre e as expectativas deles são frustradas. E para piorar, aqueles discípulos com certeza viram Jesus acalmando o mar, com certeza viram ele curando os doentes, com certeza eles viram naquela mesma semana Jesus ressuscitando Lázaro. Eles viram Jesus várias vezes dando provas de que ele era Deus, de que ele era o próprio Deus. Mas aí como é que eles se referem sobre Jesus? No verso 19, eles dizem que Jesus era só um profeta.
Olha aí. Porque nos milagres que tem na Bíblia, eles já viram alguns profetas curarem, multiplicarem, fazerem alguns milagres, mas ressuscitar mortos e fazer todos aqueles sinais que Jesus fazia, só quem podia fazer aquilo era o próprio Deus. Mas aqueles discípulos só viram Jesus como profeta, embora tenham visto sinais que Jesus fez que provavam que ele era Deus. Então olha o nível de cegueira. Eles não estavam cegos apenas fisicamente, não reconhecer Jesus fisicamente que estava ali andando com eles. Eles também estavam cegos mentalmente, espiritualmente, de não entender qual era o caráter de Jesus, qual era a missão de Jesus. E da mesma maneira, tem muitas pessoas hoje que enxergam Jesus de uma maneira totalmente diferente do que a Bíblia mostra. Mas ainda piora. Olha o relato deles aí a partir do verso 22. Vocês viram que eles começaram com a parte negativa, e agora olha o que eles vão contar, o verso 22 ao 24. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam, indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. E de fato, alguns dos nossos foram ao túmulo e verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Olha só, esse relato aqui que eles contaram até agora, da morte de Jesus, seria a primeira notícia que eles deveriam contar se Jesus tivesse aparecido, se alguém perguntasse para eles no sábado, no dia anterior. Mas naquele domingo de manhã, as mulheres tinham ido ao túmulo, os anjos tinham dito que Jesus tinha ressuscitado, o corpo não estava lá, era para eles estarem felizes. Não era para eles responderem para Jesus que a notícia mais recente era da morte dele. A notícia que eles deveriam ter contado era da ressurreição dele, que era a notícia mais atual. Ninguém vai deixar para contar a parte ruim, sendo que agora tem uma coisa boa, que é muito melhor do que a parte ruim. Então, para eles, o que pesou mais foi a morte dele do que a ressurreição. Eles não acreditaram na ressurreição. As mulheres chegaram contando, Pedro e João foram lá no túmulo, viram que o corpo estava lá, mas aqueles dois discípulos não acreditaram no relato das mulheres, não acreditaram na ressurreição. Então, olha a gravidade daqueles dois homens. Só nessa resposta deles aqui vocês já perceberam uma série de erros. Uma cegueira física, uma cegueira mental, uma cegueira espiritual e uma descrença das palavras das mulheres. Agora eu pergunto, com base nisso que eles disseram, por que Jesus não se revelou logo de cara? Por que quando os dois homens estavam andando, Jesus disse: olha pessoal, já cheguei, eu sou eu sou Jesus, eu estou aqui, ressuscitei. Por que vocês acham que Jesus não se revelou de cara? Por que Jesus chegou, perguntou do que se tratava? Por que Jesus chegou fingindo ser outra pessoa e não se revelou de cara? Por que Jesus foi começar uma conversa? Por que ele não chegou logo se revelando para os dois? Por que Jesus não chegou logo revelando para aqueles dois homens quem ele é? Por que Jesus começou essa conversa e fez essas perguntas? O que vocês acham? Para ver o que eles vão responder. Boa, muito boa. Para ver que tipo de resposta eles iam dar naquela situação. E vocês viram a resposta que eles deram. Uma resposta cheia de erros que mostrava quanto a visão deles estava distorcida. Então, gente, Jesus não se revelou de primeira. Jesus decidiu começar uma conversa ali e fazer essas perguntas para mostrar para eles que antes do consolo eles precisavam de um esclarecimento. Antes de Jesus se apresentar fisicamente, antes de Jesus se revelar para eles, é preciso primeiro esclarecer aquilo que estava distorcido na mente deles. Eles tinham muita coisa distorcida, muita coisa equivocada. E para eles serem consolados, antes eles precisavam ser esclarecidos. E agora Jesus vai destrinchar
eles precisavam ter aquelas ideias erradas que eles tinham, eles precisavam tirar aquilo primeiro, resolver aquilo primeiro, para então eles serem consolados do luto. Pois é, isso é muito importante. Isso é muito importante. Por que a nossa fé, por que a nossa religião não teria valor nenhum se Jesus estivesse morto até hoje? O que é que vocês acham? Todos nós somos cristãos, não é isso? Todo mundo aqui é cristão, todo mundo aqui acredita em Jesus Cristo. Mas por que a nossa crença em Jesus Cristo não faria sentido se ele estivesse morto até hoje? Você teria fé numa pessoa que está morta? Não tem por que a gente acreditar numa pessoa que está morta. E outra coisa, se Jesus estivesse morto até hoje, quando você morresse, você teria alguma chance de ressuscitar no futuro? Quem é que vai ressuscitar a gente no futuro? Se ele estivesse morto até hoje, como é que a gente seria ressuscitado? Pois é. Pois é. Depois que você morresse, era só o preto e tchau. Não tinha mais nada. Só depois do lago de fogo você ser destruído. Então, pelo fato de Jesus ter ressuscitado, é que você tem esperança de que um dia você vai ressuscitar. Está entendendo por que você é cristão? Você não é cristão só porque Jesus morreu e porque ele está morto até hoje, não. Você é cristão porque ele morreu, ressuscitou e ele vai ressuscitar você quando ele voltar. Amém? É por isso que você crê nele, é por isso que você é cristão. A gente não acredita num Cristo que está morto, a gente acredita num Cristo que está vivo. Por isso nós somos cristãos. Então muitas igrejas, muitos lugares por aí formam apenas na cruz, mas a cruz não valeria de nada se não fosse a ressurreição do domingo. Era isso que aqueles homens precisavam entender. E antes que Jesus se revelasse para confortar o coração deles, era preciso esclarecer essas ideias erradas que eles tinham. E como é que Jesus vai esclarecer? Olha o verso 25. Então ele lhes disse: como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Não é verdade que o Cristo tinha de sofrer e entrar na sua glória? E o verso 27: e começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a seu respeito em todas as escrituras. Então Jesus agora vai fazer um estudo bíblico desde o começo com aqueles homens. Jesus começou lá da primeira profecia. A profecia de Gênesis 3,15 é a primeira profecia que fala sobre Jesus. O que é que diz naquela profecia? Assim que Adão e Eva pecaram, Deus apareceu para eles, deu uma sentença para a serpente, deu uma sentença para Adão, deu uma sentença para a mulher, e para a serpente Deus disse o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. A serpente era um símbolo de Satanás. Satanás feriria-lhe o calcanhar de Jesus na cruz, mas ao Jesus morrer e ressuscitar, ele esmagaria a cabeça da serpente. Então Jesus contou essa profecia para eles dois. Aí foi passando no futuro. Jesus contou Isaías 53, de que ele foi traspassado pelas nossas iniquidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados.